dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde você estiver, quando você estiver, seja muito bem-vindo. Hoje é quinta-feira. Todas as quintas-feiras à noite nós recebemos um convidado para lá de especial, porque ele traz um conteúdo que é relevante, que é importante e que com certeza pode trazer alguma mudança para a sua vida. E a gente anda pelo feed, caminha, né, e vê tantos conteúdos, tanta gente fala, tanta gente tem propriedade, tanta gente está trazendo receitas, né? E a gente tem aqui dentro do Ministério Batista, MBCV, essa prática de trazer uma palavra que seja real, que você possa colocar ela em prática na tua vida. Então, toda quinta-feira à noite nós temos esse convidado que fala de algo prático. Não algo empírico, teórico, ilusório, né? Algo que você pode aplicar, que tem aplicabilidade na sua vida. E, não diferente das outras semanas, a gente tem um convidado muito especial, pastor Cássio Raimundo. Seja bem-vindo. Obrigado, pastora. Cássio, vou chamar de Cássio, tirar o PR, né? O Cássio, ele é pastor também, né, lá na igreja de Portão. O Ministério Batista tem a sede em Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul. No entanto, nós temos muitas outras igrejas que estão em outras cidades e dentro do estado do Rio Grande do Sul. E o pastor Cássio, então, ele está à frente dessa igreja de Portão, que fica mais ou menos uns 20 minutos aqui de Novo Hamburgo. Mas, além de estar à frente da comunidade de Portão, ele também desenvolve um programa paralelo, vamos dizer assim, ou um programa que pode ser aplicado não só dentro da igreja, mas via online, enfim, que tem o nome de Desperta, né? E é um programa muito especial e é sobre o assunto do Desperta que eu quero falar hoje, porque com certeza vai despertar você para uma mudança na sua vida. Pastor, vamos lá. Fala aí sobre o Desperta, sobre essa tua carreira profissional como pastor, como mentor. Como é que funciona essa junção? Primeiro, gratidão, né, por estar participando aqui do MBCV Cast, assim que fala. Então, gratidão pela Cast. Tá bom. Para onde eu olho? Vamos começar por aqui. Eu olho lá. Eu olho lá quando eu estiver falando, então eu olho lá. Perfeito. Então, obrigado pela oportunidade de estar junto aqui falando e espero que eu possa, de alguma maneira, contribuir com aqueles que, enfim, assistem ou ouvem o MBCV Cast. Bom, falando primeiramente, então, do Desperta para a Vida, eu tenho uma data, um marco, que foi o ano de 2012, o Dom iria nascer e eu tinha várias questões em mim que eu não concordava, que eu não gostava. E ali eu começo uma busca, porque eu determinei um prazo. Não, eu não quero que o meu filho ele venha nascer e crescer dentro da realidade que eu vivo hoje, a minha maneira de pensar, e era bem comportamental isso. Tu estava insatisfeito contigo? Comigo. Pessoalmente comigo, assim. Uhum. E aí eu começo uma busca para me entender melhor, para me conhecer melhor, para me desenvolver melhor. E eu falo abertamente que eu orava muito por isso. Uhum. E talvez o caminho que eu encontro é uma resposta das minhas orações. Eu acredito nisso, cada um acredita de uma forma, né? Sim. E aí eu venho então buscando, lendo, fazendo terapias e várias coisas foram me ajudando. Mas o que dá o desperta nasce quando eu pego um livro lá em casa. O nome do livro é Inteligência Emocional, é um livro azul, dessa grossura, parece uma Bíblia, de Daniel Goleman, que é tido como o pai da inteligência emocional. Uhum. E eu pego aquele livro e começo a ler aquele livro. E no primeiro capítulo, ele diz o seguinte: mais de 80% dos problemas das pessoas são emocionais. E aquilo para mim foi um desperta. Ali nasceu o desperta, de fato. Porque ali eu despertei e eu entendi. Poxa, o problema na minha vida não é espiritual. Existem coisas que são espirituais e se resolvem de forma espiritual. O que é cognitivo, tu resolve de forma cognitiva. O que é gestão, tu resolve com gestão financeiro,
como administração financeira. E o que é emocional, tu precisa resolver de forma emocional. Mas aquilo ali me deu um boom, e aí eu sou muito intenso naquilo que eu decido de fazer. E aí eu fui. Eu fui. Já tirou de cabeça. Me atirei de cabeça, e é um caminho sem volta, e tem mais de 3 anos, então, que eu estudo. Inclusive, esse mês agora eu transferi 2 cursos de agora mais para frente, porque eu já tenho cursos pagos aí de várias áreas, porque o emocional ele envolve em tudo. Inclusive na tua espiritualidade. Ele envolve. Porque se tu não é bem resolvido emocionalmente, se tu tem algumas questões paternas e até mesmo maternas, isso vai atrapalhar a tua conexão com Deus. Porque Deus é pai, Deus é mãe, entende? Então, isso tem me transformado. E eu costumo dizer assim que é um caminho que ele tem um início, mas ele não tem um fim. Assim, eu não sei, porque quando eu resolvo uma coisa, eu descubro outra, e assim a gente vai nessa... É como um mergulho interno profundo e por um oceano interior, e que esse oceano ele vai cada vez mais se abrindo, e tu vai cada vez entendendo que tu pode ir mais profundo, e que é tremendo isso, né? Mas falei também, esqueci de falar, né? Além de o pastor ser pastor na igreja, além de ele ter o programa do Desperta, ele também é empresário, empreendedor também, né? De gestor de faculdades. Então, uma coisa legal, assim, é que um pastor jovem, uma pessoa que tem trabalhado em diversas áreas, e eu acho muito interessante a gente poder contribuir com você, da nossa audiência, né? Inclusive, se você... depois que você ouvir esse assunto, passa esse conteúdo adiante, compartilha, dá um joinha, se inscreve no canal, enfim, vem partilhar desses conteúdos que vão mudar a tua história. Então, vamos lá. Falar de inteligência emocional, a gente, na verdade, está falando do nosso eu, de quem nós somos. Mas a gente sabe, Cássio, que a maioria, quase que avassaladora das pessoas, são 2 pessoas. Uma que é aquela que se apresenta para a comunidade, que se apresenta para as pessoas em geral, sua família, etc. E uma que não se apresenta, que é aquela que você sabe que você é, e só você sabe que você é, mas... Claro que, de alguma maneira, essa pessoa que está escondida dentro de você, com seus traumas, com as suas dúvidas, com as suas lutas, com as suas guerras interiores, ela, de alguma maneira, ela vai se exteriorizar nas minhas ações com os outros. Então, quando eu sempre falo isso, né, porque eu entendo isso dessa forma. Vou dar um exemplo, por exemplo. Por exemplo, se tu está muito cansado, se tu é uma pessoa que está estressado, está cansado, tu é uma pessoa que explode com muita facilidade, tu é uma arma ambulante. A primeira pessoa que passar na tua frente, que te der uma olhada diferente, tu vai radiar em cima dela, né? Então, é uma forma de eu botar para fora o cansaço que eu tenho. E assim em todas as áreas, né? Então, essa busca comportamental, vamos dizer assim, que eu preciso me conhecer, esse mergulho para dentro de nós mesmos, para se conhecer. Ele precisa desse start. Ele precisa dessa consciência de que eu não estou satisfeito comigo mesmo. Assim, pastora, é o primeiro passo. É a consciência. Tem 3 coisas que levam as pessoas a mudar. O primeiro é a dor. Sempre diante de uma dor, tu muda. O segundo é o prazer. Por uma coisa que te dá muito prazer, tu te dispõe a mudar. Mas a maneira correta de mudar é a consciência. E aí entra a inteligência emocional de uma forma muito especial. Para entender inteligência emocional, que às vezes a gente fala, pessoal, o que é isso? O lado direito do cérebro, ele é emoção. O lado esquerdo, ele é razão. Então a parte cognitiva, a parte emocional. E qual é a questão? Eu gosto sempre de comparar. Vamos pegar uma moto, uma bicicleta. Com um pneu só anda? Não anda. Só que qual é a questão? O nosso ensino e a nossa sociedade, a nossa educação, ela é cartesiana. O que é cartesiana? Descartes, que é dele que veio o cartesiano, ele é um filósofo que ele trabalha muito em cima do cognitivo. Então, se você olhar na escola, a gente não aprende absolutamente nada do emocional. As famílias elas são desestruturadas emocionalmente.
na sua grande maioria. Alguns acertam, mas nem sabem como acertam. Mas acertam. Eu não venho de uma família assertiva, como a maioria, não é falando mal da minha família, como a maioria, a gente não vem, é disfuncional. As famílias são disfuncionais. E por que isso? Porque é trabalhado o tempo todo o cognitivo e não é trabalhado o emocional. E enquanto tu não criar consciência para isso, ou seja, assim, tu entender a importância disso na tua vida. Vamos lá, a gente pegando aqui o princípio do cristianismo, né? Nosso, do MBCV, nós somos corpo, alma e espírito. Cuidamos do espírito, cuidamos do corpo, vamos dizer, tá, e o quanto nós cuidamos da alma? Muito pouco a gente aprende a cuidar da alma. E inteligência emocional é esse autoconhecimento de si mesmo, do seu emocional, das suas emoções, e entender também o próximo e também entender as emoções do próximo. É tu conseguir tirar o melhor de ti mesmo e tu conseguir contribuir para que o outro também entregue o melhor dele. Tu deu um exemplo do cansaço. Antigamente, tinha vários dias que eu achava que eu queria desistir de tudo. Mas a inteligência emocional me mostrou que quando eu estou muito cansado... Tem que dormir. Eu tenho que descansar, que daí... Pode ver, tem muitas pessoas e você vai se identificar. Tem várias vezes que você hoje eu tô com vontade de largar tudo, abandonar tudo. Aí dorme um dia, no outro dia vai mais devagar porque tá querendo largar. 2 dias depois tá tudo de volta ao normal. Qual era o problema? Queria largar? Não, tava cansado. E o descansar é um dos princípios básicos da vida. E a inteligência emocional me fez entender, por exemplo, por que Deus estabeleceu o 7º dia no Antigo Testamento. Porque senão ninguém descansava. Eu acredito que era um tempo de havia muita escravidão. Então o pessoal não tinha uma regra, então trabalhava sem parar. Eu entendo dessa forma, né? Ali olhando o Antigo Testamento. E aí também a gente entende Jesus dizendo, olha, vinde a mim porque eu sou o descanso agora. Então, pela nossa fé a gente consegue descansar? Sim, mas olhando agora, humanamente falando, o ser humano, a mente humana, ela precisa descansar. Ela precisa. Tem gente que se orgulha de dizer eu durmo pouco, tá se arrebentando. Tá se arrebentando. Porque é um pilar da vida. É que teve um tempo que descansar. Foi moda, porque alguns artistas diziam que dormiam 3 horas por dia e tal, porque eram muito produtivos, e aquilo meio que viralizou. Mas no fundo, possivelmente não eram tão produtivos assim, porque cansado tu não produz igual quando tu tá descansado, né? Enfim, então a inteligência emocional ela é muito importante para a vida, né? Eu penso assim, Deus nos criou com ela. A gente tem que saber ser um bom mordomo da nossa inteligência, lado esquerdo, emocional, lado direito, e fazer com que os dois andem juntos. Voltando ali à questão da nossa educação, tanto educação de escola quanto educação sociofamiliar, social e familiar, como a gente não teve esse ensino, a gente é muito cognitivo em tudo que a gente vai resolver. É que nenhuma moto está com um pneu furado. Só tem um pneu que anda. A moto anda? Não anda. É que nem tu tem um problema em uma perna. Tu vai caminhar com uma só, mas tu vai ser muito mais lento, vai ser muito mais difícil. Uma perna mais curta, por exemplo, tu não vai conseguir correr. E o ser humano, ele não consegue viver o melhor dele se ele não equilibra o cognitivo com o emocional. E eu vejo assim, às vezes, Cássio, porque a gente atende muita gente, né? Quem é pastor, a gente trabalha com gente, né? Então, eu vejo que a gente grita muito, briga muito com os outros também, né? Enfim, por conta dessas questões internas que a gente tem. Mas até postei ontem, se não eu estou equivocado, ou hoje, sei lá. Eu postei na minha... Uma frase que eu ouvi, que ontem eu estou fazendo um curso de neurociências também, e ontem ele falou, eu achei bem interessante. Deus disse, amai os vossos inimigos, e eu obedeci, comecei a me amar. Porque, finda que tu guerreia tanto contigo mesmo, porque tu não teve essa educação emocional, tu faz tanta guerra interna, que tu finda descobrindo num certo momento da vida que tu é o teu maior inimigo. A gente é um desafio pra gente mesmo. Todo dia a gente precisa guerrear. Mas eu acho legal essa vibe da consciência. Essa consciência. Bom, eu preciso ser consciente de que eu tenho debilidades na área emocional, de controle, de forma comportamental geral.
Então, mas essa consciência não é fácil da gente conseguir entender. Eu preciso sair da circunstância que eu estou vivendo, olhar ela de fora e ver o que eu fiz. E reconhecer, eu não podia ter feito aquilo, eu não podia ter dito aquilo, eu não podia ter sentido aquilo. Não é isso? Não podia sentir, porque nós estamos de novo tentando limitar, mas é entender o porquê. Eu vou dar um exemplo. Eu lido com uma situação minha, por isso que eu digo que é um caminho que tem um início e a gente não enxerga o final. Eu sou uma pessoa que se me aperta, eu reajo, se me aperta de alguma maneira assim... Te pressiona. Me pressiona, essa é a palavra. Eu reajo de uma forma meio agressiva. Violento. Eu tô te ajudando com as palavras. Tá, agressivo. Violento eu já fui. Hoje eu só sou agressivo com as palavras, né? E aí eu fui buscar. E aí entra terapia, aí entra processo de coach que eu fiz, aí entra mentoria nessa questão emocional que eu faço. Eu faço essas 3 coisas. Tu faz. Peraí, audiência. Ele é pastor, ele faz mentoria, ele faz coaching. Processo de coach. E ele faz terapia. Eu sou coach no caso, né? Porque para vocês entenderem, o coach é aquele que aplica, o coach é quem recebe. É o que recebe, né? Uhum. Então eu sou coach. Semanalmente. Não, até coach agora a gente passou para quinzenal, mas terapia eu faço semanal. Mas tava dura a coisa. A coisa é profunda, gente. Não, e é transformador, pastor. Aí vamos lá. Aí eu trabalho, porque existe uma diferença. Eu sou uma pessoa que não acreditava muito na psicologia, e sou casado com uma psicóloga, né? Então, isso começou a me ajudar a despertar e ver o quanto é poderoso a terapia. E o coach é outra coisa. E eu consigo, e tem um valor tremendo. O que é coach? É treinador. É uma pessoa que vai... E o que o treinador faz? Ele tira o teu melhor. Eu que joguei futebol 10 anos da minha vida tentando ser um jogador, então eu entendo muito bem o que é ser um treinador. Ele vai ver aquilo que tu tem de melhor e vai explorar aquilo em ti. Então, e a gente precisa de treinadores. É fato, para todas as áreas. E... como eu tenho essa coisa ligada ao futebol, a questão de ser vitorioso, então hoje eu me considero assim um treinador comportamental. Eu gosto dessa ideia, assim, eu não me intitulo muito coach, apesar de ter uma formação em coach, não é uma área que eu atuo, mas eu gosto de treinar pessoas nessa questão comportamental. E isso a gente faz dentro do Desperta, né? Eu faço dentro do Desperta. E aí eu comecei, isso era uma coisa que me incomodava. Por que eu reagia tão agressivamente? E aí, via os processos de coach e via terapia, essa junção, eu entendi. Eu venho de morar em lugares pobres, né? Onde o seguinte, ou tu te impõe, ou tu apanha. Essa é a real. Eu venho da Santo Afonso, aqui no Novo Hamburgo, um lugar violento, e futebol. O futebol também, ou tu te posiciona, aonde eu treinei, aonde eu joguei, lugares que eu ia, ou tu te posiciona, ou tu vai ser um saco de pancada. Aí, olha só, entendam uma coisa poderosa aqui, gente. Olha aqui, preste atenção nisso. As emoções, isso é comprovado, elas nunca amadurecem. Emoções são emoções. Quem amadurece é o eu. Quem amadurece é a consciência. Sim. Então, eu vou ficando cada vez mais consciente dos comportamentos que eu tenho com os outros e a partir disso eu começo as mudanças. E lidar com as minhas emoções. A minha consciência me faz lidar com as minhas emoções. Aí eu vou mostrar para vocês. Ainda estouro, infelizmente, mas consigo rapidamente ver e aí trabalhar isso, me trazer aquilo para minha consciência de novo e buscar não permitir que chegue num estágio que não é bom nem para mim, nem para os outros. Mas vamos lá. Eu fui lá na minha criança e disse para ela o seguinte: Cássio, hoje em dia, os ambientes que tu vive, as pessoas que trabalham contigo, o meio que tu vive, ninguém vai te agredir. Tu entende? Eu tive que criar consciência, isso é o despertar e entender que ninguém hoje vai me agredir. Ninguém hoje é uma ameaça física para mim. Ou seja, eu não preciso me impor como eu me impunha. Seria como se tu tivesse um fantasma
de que a qualquer momento alguém poderia invadir o teu espaço, mas não consciente. Isso é uma coisa inconsciente e que você estava sempre programado para ter que se defender. Lógico. Então, o meio que eu vivia me exigia isso, entende? A inteligência emocional fez com que você tivesse essa consciência através desses vários ferramentas de cuidado, né, pessoal. E essas ferramentas, então, fizeram você amadurecer a consciência para entender o novo momento de vida que você está e que você não precisa mais estar com as mãos toda a vida prontas para a batalha. Sintetizando, é isso. Isso, exato. Quanto tempo uma pessoa precisa para chegar nesse nível? Assim, pastor, é como, vamos pegar a metáfora que a senhora usou no início, do mar. Cada um tem o seu mar aqui dentro. Aí cada um vai ter que... Tem coisas que eu estou buscando, eu ainda não encontrei. Tem coisas que eu já identifiquei e eu não encontrei a origem. Porque todas as nossas reações hoje, elas são fruto de duas... elas emocionais. 80% de tudo na nossa vida, isso é ciência, tá? Ela tá arraigada no nosso emocional, tá? Por exemplo, a pessoa sabe que fumar faz mal? Sabe, porque não para, emocional. Entendeu? Tem uma dependência. Olha só, a pessoa não para ou para por dor ou prazer. Enquanto a pessoa... Aí tem um monte de chave da inteligência emocional que nos ajuda a entender como gerar mudança na nossa vida, mas isso aí é um assunto sim para 3 horas. Mas vamos lá. Então é emocional. A pessoa sabe que tem que cuidar da saúde. Por que não cuida? É emocional. A pessoa sabe que gasta demais. Ela sabe, ela tem consciência de que ela não pode comprar. E por que ela compra? É emocional. Entende que o emocional é a raiz. Isso é comprovado. Isso que eu curto, que eu gosto de dizer assim, né? É comprovado. No Desperta eu não trabalho nada relacionado à fé. E sim, aquilo que a ciência não comprova, eu não falo. Dentro do Desperta para a Vida, né? E aí, vamos lá. Da onde vêm as questões emocionais? De 2 formas. Só de 2 formas. A primeira, a repetição. Tu ouviu muito. Eu fui muito... Essa coisa eu tinha que estar sempre pronto para me defender. Entendeu? O meu pai não estava junto, o pai viajava, o pai trabalhava de noite, então era eu. Não, e antigamente, se apanhasse na escola, chegava em casa... era perigo apanhar de novo, se chorasse, se reclamasse, enfim. E aí no futebol, a mesma coisa. Tu não tem ninguém para te defender. Então, assim, a repetição ou algo muito forte emocional. Um trauma episódico. Um episódio, assim, de forte impacto emocional. E aí, o que tu tem que fazer? Tu tem que criar um ambiente que gere um forte impacto emocional novo para eliminar aquele antigo ou ficar repetindo. Aí eu vou dar o meu exemplo. Eu fico repetindo para mim assim, ninguém vai me bater. Eu fico repetindo e trazendo isso para o meu emocional. Ainda hoje? Ainda hoje, com certeza. Por quê? Porque entende o seguinte, tem papel e uma caneta aí para me alcançar, por favor? A memória, ela é empilhada. A ciência diz que a memória ela é empilhada. Então, assim, são empilhamentos de memória. Então, tu tem uma pilha de memória negativa. Emocionalmente muito forte. E agora, para substituir, tu tem que ter uma pilha de memórias positivas. E elas têm que vir da mesma forma. Ou um forte impacto emocional. Então, a memória ela funciona assim, segundo a ciência. Que é o empilhamento. Então, tu tem uma vida empilhada de memórias emocionais negativas. Aí, muito obrigado. Dá uma de cada cor. Uma caneta azul e uma... Pode ser uma preta e uma de outra cor. Vermelho é bom, ó. Então vamos lá. Tu tem uma pilha de... Vamos pegar aqui, isso aqui são as nossas memórias dentro do cérebro, tá? Então eu vou pegar as vermelhas assim, ó. Muitas memórias negativas emocionais. E normalmente, eu trabalho isso muito com o meu filho. Por exemplo, a gente aprende a criticar de forma rígida e daí acontece isso aqui. Acho que vocês conseguem ver lá, né? Ó, tá vendo o tamanho dos riscos aqui vermelhos, né? E a gente aprende a elogiar, por exemplo, de forma brandinha. De forma brandinha. Exatamente. Ó, um risquinho preto ali, entende? Então assim, o negativo rasga, porque tu não presta, porque tu é um preguiçoso, porque tu não sei o quê. E vai indo. E daí quando a criança acerta, não fez mais, que a maioria, tá vendo como o nosso problema da questão emocional, ele é social.
Não estou falando de uma família, eu estou falando de quase todas. Não, o problema de estrutura nessa área educacional. E aí, ó, as memórias positivas, emocionais, elas são muito suaves. As negativas são de forte impacto e repetidas vezes. Hoje, o que eu faço? Esses dias comprei um tênis pro Dom. O Dom, nossa, ele destrói tênis como todo menino. Eu também destruía os meus. Jogar bola, chutar pedra, aquela coisa. E aí, eu comprei um tênis novo pra ele. E quando eu vi, ele chegou em casa com o tênis arrebentado no bico. A fúria, sabe? Eu disse assim, gato! Eu falei exatamente essa palavra. Como é que tu estragou teu tênis, gatão do pai? Falei exatamente assim, porque eu tinha que lidar com isso dentro de mim, entendeu? Porque eu sou sanguíneo, eu sou dominante, então vai vir de uma forma... Cara, tu tá acabando com os tênis, o tênis era novo, por que tu não foi com outro e tal? Se tu ia jogar bola e tal, lindão do pai. Mas por quê? Porque eu tô tentando a crítica ela ser mais moderada. E quando ele acerta, eu aplaudo ele que chega... E é tão social isso, porque a gente se sente estranho. Nossa, filho, parabéns, tu acertou aqui no tema. Filho, tu é inteligente demais. Eu faço isso em casa. E em casa eu me sinto desconfortável. Mas eu já, por exemplo, corrigi o Dom na frente de muita gente e achei o máximo. Entende? É social. É uma desgraça isso. Isso é uma desgraça social. Porque a gente tem vergonha de validar o certo. De forma emocionalmente saudável, impactante. E a gente tem facilidade de expor o emocional de forma negativa. Aí todo mundo pode ver. Aí quebra tudo, aí xinga tudo, aí humilha tudo. Isso é casal, isso é pai e filho, isso é numa empresa. Patrão e empregado. Se é para corrigir, daí não importa, né? Todo mundo tem que entender que eu me perdi, mas porque é uma coisa errada. Mas quando é uma validação, algo positivo, aí é bem quietinho. Esses dias eu ouvi uma frase que eu achei muito legal, porque também tinha uma repetição ao contrário dela, sabe? E aquilo vai, né? Vai. E a frase diz assim, ó, que a gente... o elogio não estraga as pessoas. O elogio só estraga quem é estragado. Com certeza. Se ele é sincero e verdadeiro, ele não está. Ele estimula o bem. Porque tem gente que pensa, não, mas se não vou elogiar, porque não sei o quê. Não, o elogio só estraga quem é estragado. E isso interfere na identidade, pastora. Nossa, isso é profundo demais. Mas aí, Cássio, vamos para a gente poder concluir, né? Que é um assunto tão profundo, tão tremendo, tão cheio de coisas, né? Bom, pelo que a gente já falou, eu estou tentando, eu procuro sintetizar, porque às vezes a nossa audiência é assim, está começando, então precisa entender um pouco melhor, né? Às vezes eu faço umas perguntas que eu sei a resposta, obviamente, né? Mas eu quero que alguém que não saiba possa receber. Então, pelo que a gente pode concluir, a inteligência emocional ela é uma construção a partir de uma concepção de que a gente precisa mudar alguns comportamentos, né? Então, essa consciência de que eu preciso, se eu quiser mudar a maneira que eu estou vivendo, ou se eu quiser mudar o padrão que eu estou vivendo, porque é aquela história, né? Quando você não consegue vencer uma coisa, você finda saindo daquela situação, vamos falar assim de um casamento. Tu não consegue vencer, o casamento é uma luta, uma guerra, aí você vai e começa com outro relacionamento e tu vai repetir a mesma historinha, repete o mesmo padrão, e sempre o culpado é o outro, né? E até que tu chega um dia e diz, não, peraí. Eu acho que algum problema eu tenho, eu preciso mudar algumas ações, ok. Então, acho que essa é a consciência de que eu preciso mudar os meus comportamentos limitadores, as questões que eu trouxe da minha infância, as questões que eu trouxe do ambiente que eu me criei, etc, né? Então, é fácil... Eu tenho duas perguntas para a gente concluir. É fácil se identificar a olho nu, assim, presencialmente, é fácil se identificar uma pessoa que ela já deu o start para a inteligência emocional, né, para essa construção, ou que ela está num processo de construção,
Se é fácil de distinguir isso, ou é fácil distinguir aquela pessoa ali, não, ela precisa de uma mudança. E se ela não deu start ainda, a nossa audiência está ali, está vivendo momentos terríveis na vida, está perdido dentro de si, como que ela pode fazer para começar esse processo? Aí eu penso que tu pode deixar o teu endereço de e-mail, qualquer coisa aí que o pessoal possa também te contactar para alguns assuntos que queiram falar mais, né? Eu entendo, pastora, da seguinte forma: as pessoas, eu vou dar uma estatística também real, que 85% das pessoas, eu começo todos os meus treinamentos dentro do Desperta para a Vida, em todos eles eu cito isso, porque é uma pesquisa científica. 85% das pessoas nem percebem, não despertam. E acham que a vida é assim, a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, tem que me aceitar assim. Ninguém merece isso, mas tudo bem, as pessoas pensam isso, né? Eu já fui essa Gabriela. 13% conseguem perceber, poxa, mas como é que a pastora Eliane chegou? Como que a pastora Eliane conseguiu? Elas percebem a mudança. Mas só 2% geram a mudança efetuam na sua vida. É estatística isso. Isso é estarrecedor. É triste. E daí nasce o Desperta em mim. Por quê? Porque assim, quando eu conheci a Jesus pelo MBCV, qual foi a minha intenção? Eu queria trazer as pessoas ao meu redor para conhecer esse amor de Deus. Quando eu entendi que não adiantava muitas coisas, vou ser realista, e a maioria deve ser cristão que assiste aqui, eu expulsei demônio da minha vida. E não era demônio, era emocional. E só resolvia emocionalmente. Claro, se a gente for olhar numa visão espiritual, sim, o diabo trabalha nas crenças erradas emocionais que nós temos. Pronto. Mas trazendo para o lado realmente da inteligência emocional. E Deus também vai trabalhar através da nossa capacidade emocional. Tu já ouviu aquela frase, tu não tem domínio próprio, tu tem demônio próprio, né? É mais ou menos isso. E aí eu pensei assim, eu tenho que levar isso para as pessoas, eu tenho que acordar, esses 2% tem que virar 3, sim, tem que virar 4, tem que virar 5, e daí tu começa a entender que as pessoas não vêm. E isso é doido, eu vou dar um exemplo, podia dar vários exemplos aqui, mas eu vou dar um exemplo de um cara chamado Roger Bannister, tá? Na internet, dá pra pesquisar, o cara tem livro, tem filme. Esse cara é o seguinte, ele era um atleta, e ele mentalizava, e daí isso é outro assunto da inteligência emocional, o poder de tu conquistar algo, né? Ele mentalizava que ele ia bater um recorde que fisicamente diziam que não era possível. Que era correr 1,6 km, que é uma milha americana, em menos de 3 minutos e 59 segundos. Todo mundo batia de 4 minutos para cima, ele queria bater. E ele se via, ele mentalizava isso. E a ciência da época dizia que não dava. Ele vai lá e bate isso. O que acontece? No mesmo ano, dezenas de outros atletas atingiram. Aí você entende a frase que a gente lê muito na internet. Se alguém já fez, você também pode. E se ninguém fez, você pode ser o primeiro. Essa frase fez sentido depois que eu estudei a biografia desse cara. Roger Bannister. Sei lá se é assim que fala o Bannister. E aí é o seguinte, mas quantas outras centenas, milhares de atletas não chegaram? Porque nem perceberam a mudança. Alguns perceberam e com certeza disseram, ele é diferente, por isso que ele conseguiu. E essas dezenas que atingiram no mesmo ano aquela marca são as pessoas que acreditaram nisso e geraram mudança na vida deles. Então pegando sim só para dar um exemplo de como é na vida, porque ele venceu aquilo emocionalmente, porque todo mundo dizia que não dava. Mas dentro dele ele dizia que dava, ele foi lá e fez. Aquela história, ninguém disse que era impossível, ele foi lá e fez, né? E aí ele não dizia para ele que era impossível. E assim é a vida. E aí nasce o Desperta nesse entendimento de levar para as pessoas a importância de se desenvolverem emocionalmente. Tá, mas só me responde. É perceptível quando uma pessoa ainda não deu start? E a maioria das pessoas não dá o start. A maioria das pessoas, pastora, não tem a consciência de que precisa.
Entendeu? Agora eu vou dar um treinamento. De novo, né? Eu dou treinamento de perfil comportamental, que eu acho que já passou aqui falando sobre perfil comportamental. Mas enfim, eu dou um treinamento tal. Agora na última turma, um senhor disse pra mim assim, ele disse pra mim assim, Cássio, isso aqui que eu tô aprendendo é cura para relacionamento, né? É uma cura. E aí, enfim, ele levou para outras pessoas e outros que foram alunos. Quem faz, disse, eu preciso disso aqui, todo mundo na minha família, na minha empresa, todo mundo precisa. Aí eles vão lá e falam. Ninguém acredita, entende? Então as pessoas não têm consciência do quanto aprender sobre inteligência emocional, que inteligência emocional é você, sou eu, é nós. Aprender sobre isso é aprender sobre nós e é conseguir desenvolver uma melhor qualidade de vida, mas a maioria das pessoas não consegue despertar para isso, para essa necessidade na vida. Como não consegue despertar para a saúde, para mudar a vida financeira, para mudar a sua espiritualidade. É assim, as pessoas, a grande maioria, 98%, segundo a estatística, vai nascer e vai morrer igual. E é triste isso. Bah. Escolhas, né? Escolhas que cada um faz. É. Muito show! Esse momento que a gente teve aqui deu assim, ó, uma pontinha de um iceberg, na verdade. É um iceberg. É uma pontinha que a gente não sabe do fim. É. Então, se você hoje está vivendo uma situação onde você... Poxa, de repente você ouviu esse MBCVcast aqui, você ouviu essas falas todas e você pensa, poxa, eu acho que eu preciso de mudança em alguma área. Cássio, como é que a pessoa faz para participar do Desperta? Como assim, me segue. Isso? Me segue, @despertapravida_. Esse é o meu Instagram, do Instagram do Desperta. Segue lá, porque ali sempre tá saindo. Sempre tá por ali, o pessoal conecta por ali. Tem algum no YouTube, né, na internet, tu tem algum conteúdo que seja gratuito? Sim, o meu canal do YouTube tem quase 100 vídeos lá. É? Todos praticamente voltados para essa área de inteligência emocional, um ou outro talvez mais para fé, mas assim, a maioria esmagadora é inteligência Cássio emocional. Raimundo? Não, é Desperta pra Vida. Ah, Desperta pra Vida. Desperta pra Vida, lá no YouTube. Olha aí, gente. Então, comecem. Então, se vocês ainda não sabem muito bem o que fazer, comecem se inscrevendo lá no canal do Desperta pra Vida. E aí tem lá, o pastor disse agora, tem quase 100 vídeos. Vai ouvindo, vai. E ali também você vai ter os contatos que você pode fazer. Mas o mais importante que a gente pode tirar dessa nossa fala de hoje é necessário despertar se a gente quiser viver melhor. Sem dúvida. Em qualquer área da vida. Em qualquer área da vida. Então tá, última palavra para a gente despedir? Busquem aprender e entender de inteligência emocional, porque você vai aprender a respeito de si mesmo. E é um caminho sem volta. Assim, depois que tu desperta, tu vê a necessidade de despertar cada vez mais. Então o que eu digo é aquilo que talvez você está buscando até em oração. Talvez esse MBCVcast é o start. E eu não estou dizendo para buscar no desperta. Vai fazer uma terapia. Vai fazer alguma coisa voltada nesse sentido, né? Que eu tenho certeza que vai transformar a tua vida e automaticamente a sua vida vai ser um benefício para aqueles que estiverem ao redor. Quando a gente se encontra, todo mundo se encontra junto com a gente. Agora, se a gente está perdido, a gente deixa todo mundo ao nosso redor perdido. Beijo para vocês, até a próxima. Gente. Gratidão.